Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é simplesmente fascinante, o poder da nossa mente subconsciente. Mas olha, não como uma ideia abstrata, sabe? A gente vai tratar isso como uma ferramenta de verdade, algo prático para alcançar os resultados que a gente tanto quer. Sabe aquela sensação? A gente define uma meta, se esforça pra caramba, mas parece que algo não encaixa, a coisa simplesmente não acontece. O que muita gente não percebe é que a resposta para isso raramente está lá fora. Quase sempre está aqui dentro. Ok? Vamos direto ao que interessa. Quando um desejo nosso não se realiza, isso não quer dizer que o processo todo é uma furada. Na verdade, é mais uma questão de entender a ciência por trás de como a nossa própria mente funciona. Pensa assim, o fracasso, nesse contexto, é um feedback, é um sinal dizendo que a abordagem está errada. E a notícia boa é que existe um método muito mais eficaz, e é isso que a gente vai aprender. Então, por que a gente falha? A fonte que a gente analisou aponta para duas razões principais, que são basicamente dois bloqueios mentais que nós mesmos criamos e que acabam impedindo o nosso sucesso. E aqui estão eles. De um lado, a gente tem a falta de confiança, que é aquele sentimento de não acreditar de verdade que aquilo é possível. E do outro, o esforço excessivo, que é tentar forçar a barra, sabe? Usar força de vontade para fazer acontecer. Os dois são um tiro no pé. Essa analogia aqui é perfeita para ilustrar o problema. O nosso subconsciente precisa de uma ideia clara, um destino só. Quando a gente manda mensagens confusas, tipo, eu quero isso, mas, duvido que eu consiga, ele simplesmente trava, fica paralisado, sem saber para onde ir. E agora, a gente chega no ponto crucial da coisa toda. O grande segredo não é tentar com mais força, é usar um poder diferente, um poder que é muito, mas muito mais forte que a nossa força de vontade. Essa é a regra de ouro da mente. Se uma pessoa deseja uma coisa, mas na cabeça dela ela imagina o contrário acontecendo, qual dos dois você acha que ganha? A imaginação, sempre. É uma lei da nossa mente, não tem como escapar. Pensa nisso aqui por um instante. Uma tábua de madeira, no chão. Qualquer um atravessaria sem nem pensar duas vezes, né? O desejo de cruzar e a imaginação do que vai acontecer estão em perfeita sintonia. Aí a história muda completamente. O desejo de atravessar continua lá, claro, mas agora ele está batendo de frente com uma imaginação muito poderosa, a imagem de cair. E é essa imagem da queda que paralisa, provando na prática que a imaginação sempre vence. Isso acontece o tempo todo. Pensa num estudante que se esforça tanto para lembrar a matéria na prova que dá um branco. Esse esforço mental excessivo, essa força de vontade, na verdade só reforça a ideia de que não se é capaz e acaba criando exatamente o resultado oposto. Certo, a gente já entendeu o porquê das coisas não darem certo. Agora, vamos para o como fazer dar certo. A fonte que a gente estudou nos dá um método bem claro, prático, em 3 passos, para a gente finalmente alinhar o nosso desejo com a nossa imaginação. E aqui está o método, simples e direto. Primeiro, é preciso admitir o problema sem enrolação. Segundo, entregá-lo mentalmente para a parte da mente que realmente sabe como resolver as coisas. E terceiro, que talvez seja o passo mais importante, relaxar. Agir com a sensação, a convicção de que a solução já existe. E para isso aqui não parecer só teoria, vamos dar uma olhada num estudo de caso real que foi apresentado na nossa fonte. É a história de uma mulher chamada Sarah G. A Sarah estava enfrentando um processo judicial bem complicado e a mente dela estava tomada por imagens de fracasso e preocupação. Aí ela começou a aplicar o método. Toda noite, antes de dormir, ela se imaginava com o máximo de detalhes, conversando com o advogado dela, e ele confirmava que tudo tinha se resolvido de forma amigável. Ela repetiu essa cena mentalmente, noite após noite, até que o sentimento de alívio se tornou mais real do que o medo. O resultado? Em poucas semanas, a realidade simplesmente espelhou a imaginação dela. O advogado ligou com a notícia exata que ela tinha visualizado. E o timing da prática da Sarah é a chave de tudo. Ela fazia o exercício exatamente antes de dormir. Por quê? Porque nesses estados de sonolência, a nossa mente consciente, aquela que duvida, que critica, está menos ativa. O caminho para o subconsciente fica, digamos, mais livre. Muito bem, vamos amarrar tudo isso agora. A gente viu a teoria, viu o método e um exemplo prático. Agora, para fechar, vamos recapitular os princípios mais importantes para que seja possível começar a aplicar todo esse conhecimento. Então, o pulo do gato é este. Parar de forçar. Relaxar. O trabalho não é descobrir como o problema vai ser resolvido. O trabalho é definir o resultado final e sentir a emoção de já ter alcançado aquilo, o sentimento. Essa é a linguagem que o subconsciente entende. E no fim das contas, tudo se resume a isso.
O poder mais transformador que existe é a imaginação. A pergunta que fica no ar é: o que a gente está escolhendo imaginar para o nosso futuro?